pergunta de hoje é sobre dinheiro. A Emília escreveu: Pastor John Piper, muita gente diz que cada um deve usar o seu dinheiro como achar melhor. Alguns pastores têm divulgado a compra de itens caríssimos. Outros dizem que receberam esses itens como presentes. Muitas pessoas se sentem ofendidas quando um pastor exibe um estilo de vida de luxo e de extremo conforto. Algumas pessoas acreditam que, ainda que os pastores que recebem presentes caros deveriam mostrar humildade e evitar a ostentação de riqueza em respeito àqueles que, em sua própria igreja, sofrem com a pobreza ou lutam com dificuldade para sobreviver. O que a Bíblia ensina sobre isso? Bom, não existe dúvida sobre o que eu penso a respeito desse assunto. Sempre deixei claro que defendo que os pastores vivam com simplicidade e tenham um estilo de vida modesto. Eu fico irritado quando vejo pastores exibindo itens de luxo e usando isso como um testemunho convincente de que Jesus é mais satisfatório do que o dinheiro pode comprar. Bobagem, isso é terrível. Então vou dizer com todas as letras, alto e claro: o estilo de vida luxuoso de alguns pastores que supostamente sejam pastores e que aparentemente pregam o evangelho nunca vai atrair ninguém que esteja buscando Jesus como o tesouro espiritual, o salvador e o maior tesouro das suas almas. Ninguém vai ser atraído por isso. O que esses pregadores, entre aspas, conseguem é atrair pessoas que estão apenas buscando luxo e dinheiro. Eles atraem quem busca luxo e aqueles que depositam no dinheiro a sua esperança. E isto não é cristianismo. Cristianismo é ser atraído a um Salvador crucificado e que ressuscitou dentre os mortos, cuja grandeza, beleza e valor que possui é tão admirável, é tão satisfatório, que leva nosso coração a clamar junto com o autor do Salmo 63, quando no versículo 3 ele diz o seguinte: Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Sim, melhor que tudo nesta vida, e escute com atenção, não podemos afirmar a verdade que Jesus é melhor que o dinheiro quando damos a impressão que vivemos só para ganhar dinheiro. Uma mudança radical aconteceu na história da redenção com a vinda de Jesus, que tornou inválido o uso do templo luxuoso que existia no Velho Testamento. Tornou inválidas as vestimentas dos sacerdotes, os utensílios de ouro e as cortinas luxuosas, como um modelo de decoração para as igrejas hoje ou para a vida cristã. Tudo isso perdeu sentido. O Velho Testamento foi um tempo de uma religião baseada no venha e veja. Lembre que a rainha de Sabá ficou impressionada com a riqueza do rei Salomão, mas no Novo Testamento tudo muda. O cristianismo se torna uma religião do vá e anuncie. Ao contrário do que acontecia no Velho Testamento, a igreja cristã não tem um templo, não é um centro geográfico como Jerusalém, não possui uma identidade étnica como o judaísmo tinha, e não tem uma estrutura civil teocêntrica que decreta a pena de morte para quem comete pecados. Nós somos peregrinos, exilados e refugiados, espalhados entre todas as nações da terra, com a grande missão dada pelo Senhor Jesus para fazermos discípulos de todos os povos do planeta. E ainda não acabamos com esse trabalho. Isso revoluciona como vemos o dinheiro e o uso dos recursos. Agora estamos inclinados a viver em simplicidade e modéstia, usando de estratégia para glorificar a Deus, concluindo a grande comissão e evangelizando nossas cidades, mostrando amor pelos nossos vizinhos. O Novo Testamento é incansável nisso. Ele nos conduz a uma vida de simplicidade e bom uso dos recursos financeiros, por amor a Cristo, deixando de lado a ostentação da riqueza e da elegância. Mas quero convidar você
a prestar atenção àquilo que a Bíblia diz sobre esse tema. Em Lucas 6, 20 e 24, diz o seguinte: Então, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. E também disse: Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Em Lucas 8,14, lemos: Mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Ainda em Lucas 9,58, você lê: Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Lucas 12,15 diz: A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Em Mateus 6,19, nós lemos: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Mateus 6,25 diz: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Lucas 12,31 diz assim: Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Lucas 12,33 continua dizendo: Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Lucas 14,33 diz: Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Lucas 18,24. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Tiago 2,5. Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Olhando para tudo isso, vemos recomendações bíblicas que estão em todo o Novo Testamento. Em alguns textos, os ricos são exortados diretamente, como em 1 Timóteo 6,17. A ideia central é ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá e ser generoso em compartilhar com os que estão em necessidade. Em outras palavras, não existe no Novo Testamento nenhum encorajamento para que ajuntemos riquezas e acumulemos símbolos de riqueza para usar e exibir conforto como artigos de luxo. Seja uma roupa, um sapato, um carro, uma casa, qualquer coisa. Jesus disse em Lucas 12, 20 e 21 que o homem que constrói um celeiro maior do que precisa é um tolo. O ensinamento aqui é simples. Esteja feliz com um estilo de vida relativamente simples e modesto. Eu tenho que dizer agora, relativamente simples, porque a realidade dos Estados Unidos é muito melhor do que a maioria dos países do mundo, onde os nossos irmãos vivem muito perto da pobreza. Trabalhe para ganhar quanto dinheiro você quiser, mas doe o que você não precisa para que o Senhor Jesus seja honrado e glorificado e use o dinheiro para pregar o Evangelho e para ajudar os que estão sofrendo na pobreza. A maior parte do Novo Testamento gira em torno de 3 preocupações principais quando o tema é dinheiro. 1. Como mostrar o valor de Cristo e do Evangelho. 2. Como suprir as necessidades dos que sofrem. E 3. Como evitar os perigos que a riqueza traz e que podem destruir a alma daqueles que são ricos. Primeiro, como demonstrar o valor de Cristo e do Evangelho? Paulo diz em Filipenses 3,8. Vou ler para você. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Ele queria viver de uma forma que demonstrasse às pessoas que seu coração estava satisfeito em Cristo e que nunca foi fisgado pela idolatria da ambição. Por isso que ele, Paulo, vivia fazendo trabalhos manuais, para nunca dar a impressão que estava se aproveitando das igrejas. 1 Tessalonicenses 2,5 diz: Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância.
O que ele quer dizer aqui, ou seja, nós não usamos nosso ministério para disfarçar o amor ao dinheiro. Aos anciãos em Éfeso, ele diz em Atos 20, 33 e 34. Ouça com atenção. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Aos Coríntios, Paulo diz: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. 2 Coríntios 2,17. Alertando o jovem Timóteo, Paulo diz: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. E então, em um alerta a todos os pastores, ele diz em 1 Timóteo 3,3 que nenhum deles deve amar o dinheiro. O ponto de todos esses versículos que acabei de citar é o mesmo: remover qualquer obstáculo que impeça crer no Evangelho de Cristo e para mostrar o quão superior é o valor de Cristo em relação a todas as riquezas da terra. E ainda, para estabelecer um exemplo aos cristãos que deveriam negar a si mesmos e abraçar com alegria qualquer sacrifício feito por amor. Porque, como Jesus diz em Atos 20, 35, melhor é dar do que receber. Quem anda com Jesus sabe que somos mais felizes quando somos generosos. A segunda preocupação principal do Novo Testamento é como usar as riquezas para suprir as necessidades dos mais pobres. Jesus diz em Lucas 12:33, escute com atenção: vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Paulo, na carta em Efésios 4, diz: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Isso não é maravilhoso? O que ele está querendo dizer aqui, em outras palavras, é o seguinte: não roube e não apenas trabalhe para conseguir o que você precisa, trabalhe ainda mais para ter o que dar aos outros que estão precisando. Aqui existem 3 opções: roubar, trabalhar e trabalhar mais ainda para ter o suficiente para você e ainda para ajudar a outros. Os cristãos vão herdar o mundo e tudo o que existe nele. Eu poderia ficar aqui muito tempo comentando 1 Coríntios 3, 21 até 23. Você, como cristão, tem tudo. Você vai herdar em pouco tempo tudo. O mundo que conhecemos hoje está perdido sem conhecer o Evangelho. Milhões estão sofrendo. Esse é o tempo de ser generosamente radical e se sacrificar pelos outros. Não é tempo de exibir luxos. E para terminar, a número 3. A última preocupação é evitar como ser destruído pelos perigos que a riqueza traz. Em Lucas 18, 24, Jesus disse que era difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Em 1 Timóteo 6, 9, Paulo afirma que, vou ler para você, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Paulo e Jesus foram muito claros a respeito dos perigos de acumular riquezas. É terrível que existam pessoas que afirmam serem ministros da palavra de Deus e pastores, e ainda assim exibem luxos e ostentam riqueza. Essas pessoas cometem o erro de induzir outros a pensar que dinheiro e conforto aqui e agora, nesta vida, nesta terra, são as coisas mais importantes e as bênçãos mais importantes que poderíamos receber de Cristo. Quando, na verdade, Ele é o doador de uma salvação bela e inigualável. Pois somente em Cristo, nosso Salvador, encontramos toda a satisfação que precisamos.